Meu Deus. Lucas 19:10. Esse versículo nos traz a missão de Jesus, o trabalho de Jesus, o que Jesus veio fazer nessa terra. E o texto diz, Jesus mesmo fala sobre si. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A versão que trago no tablet, que está na tela, só esse versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vocês podem ler como está aí na tela. 1, 2, 3. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, o Senhor não tem alegria na morte do ímpio. Jesus, em nenhum momento, Jesus vai ficar feliz porque um pecador morreu e foi para o inferno. Seja o pior dos pecadores, seja um político corrupto, maligno, seja um estuprador, seja uma prostituta, seja um ladrão, seja um degolador de criança. Pense numa coisa, como diz o outro, mais ruim. Pense numa coisa bem terrível aí, bem ruim. Nem pela morte do infeliz desse, Jesus ficará triste, ficará feliz. Jesus não fica feliz e não se alegra com a ida de ninguém para o inferno, porque o trabalho do Senhor é buscar o perdido. Repito, seja qual for o perdido, Jesus veio para buscar os perdidos. Aliás, ele veio para isso. Foi confundido, o pessoal achava que Jesus tinha vindo para trazer libertação para Israel, comentamos isso até domingo passado. Jesus não veio para trazer uma libertação política, social, econômica, tirar o povo da escravidão do Império Romano. Jesus veio para salvar a gente do poder do pecado. Jesus veio salvar a gente do caminho do inferno. Jesus veio tirar a gente da rota certa que a gente estava para as profundas do inferno. Então, o trabalho do Senhor, ele sangrou até a última gota de sangue, ele sangrou para nos livrar, ele veio para nos salvar. Quem aqui essa noite está feliz por estar salvo pela graça do Senhor Jesus? Diga glória a Deus! Não é vontade do Senhor que ninguém morra e vá para o inferno, a vontade dele é salvar a todos. Outra observação preliminar é o seguinte: o perdido, ele só estará definitivamente perdido. Você só pode dizer que uma pessoa verdadeiramente se perdeu quando essa pessoa morre. Porque enquanto houver vida, haverá esperança. Repito, pode ser o pior dos pecadores, pode ser o Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Enquanto aquele infeliz estava vivo, havia a possibilidade dele se converter e se salvar. Sim ou não? Sim. Agora, se a pessoa morre na condição de perdido, de perdida, não há uma segunda chance. A Bíblia diz em aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, que depois da morte segue-se o juízo. Enquanto você está viva, está vivo, você ainda não se converteu a Jesus, você não entregou a vida a Jesus, você não pertence à igreja de Jesus, você não participou, ainda não se batizou nas águas, você ainda não criou uma aliança com Cristo, às vezes visita uma igreja, às vezes vem aqui, vai ali, mas não tem compromisso. Enquanto você está viva, está vivo, você não está definitivamente perdido nem perdida, porque enquanto você estiver vivo, há a possibilidade de você se converter. Porém, se a morte te pegar e você estiver sem Jesus como Senhor e Salvador, sem vínculo com Cristo e sem vínculo com a sua igreja, aí não há mais o que fazer. Depois da morte, segue-se o juízo. Morreu sem Jesus, já era. Morreu sem aliança com a noiva, sem ser noiva, sem ser igreja, já era. Comentamos aqui na sexta-feira, no fechamento das 10 aulas do Ministério Boas-Vindas, que o batismo nas águas, ele é uma confirmação. Mas há pessoas que não têm a possibilidade de se batizar nas águas, porque o Senhor disse: quem crer e for batizado será, mas quem não crer já está. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, o ladrão na cruz, estava lá pendurado na cruz, e ele reconheceu Jesus como Senhor, pediu a ele para estar no seu reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tinha possibilidade de arrancar ele da cruz e jogar ele dentro de um rio para batizar ele? Sim ou não? Não tinha. Dali ele já estava morrendo. Ele se converte por volta das 3 da tarde, morre às 6, 3 horinhas ali padecendo, e o ladrão morreu. Mas como ele confessou a Jesus como Senhor e Salvador, aquele homem foi salvo? Sim ou não? Sim.
mesmo não tendo tempo de batizar-se nas águas, foi salvo, sim ou não? Sim. Agora, se a pessoa tem tempo para se batizar e não quer se batizar porque ela não quer se batizar, essa pessoa será salva? Não. Porque a igreja não salva, mas a igreja é o lugar dos salvos. É impossível você dizer que está salvo, que está salva, sem pertencer a uma igreja. É impossível. Jesus estabeleceu a igreja. Jesus criou a igreja. Ele é o pastor de um rebanho. Tem muita gente enganada hoje, os chamados desigrejados, que são aquelas pessoas que ficam em casa e acham que estão em casa, aí vai ler a Bíblia, vai assistir alguém pela internet, vai ler um louvor. Não, eu estou salvo porque eu e Deus, Deus e eu tenho a minha ligação com Deus. Não está salvo, tem que pertencer à igreja. Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar a sua noiva. Se a pessoa tem a possibilidade de saúde para ir a um templo, pertencer a uma igreja, ter um pastor, um ministério, estar debaixo de uma liderança, debaixo de uma autoridade, comunhão com os irmãos, e a pessoa não quer fazer isso, ela não herdará o reino dos céus, não herdará, porque nós somos todos membros de um só corpo, e um dedo fora do corpo apodrece, um galho fora da árvore seca. Você tem que ser membro do corpo de Cristo, você tem que pertencer à igreja do Senhor. Se Jesus não quisesse que a igreja existisse, ele faria o trabalho dele sozinho. Ele surgiria, pregaria, curaria, libertaria, tirava o capeta do povo, fazia o trabalho dele e ia embora. Gente, agora eu vou embora, quem quiser siga o meu exemplo. Mas não foi isso que ele fez. Ele chamou os 12, com os 12, 70 e uma multidão. Quando Pedro prega a primeira palavra, quando a igreja nasce no Pentecostes, quase 3.000 pessoas se converteram, porque isso é a igreja é o lugar dos salvos, a igreja onde os salvos se reúnem para adorar, para viver em comunhão e para ganhar almas. Nossas letrinhas ali, onde está o Claudemir agora encostado, deu um passinho para o lado, lá, agora está, está vendo? E ele é o pai do menino elegante que está ali. A igreja está para adorar Jesus, viver em comunhão e ganhar almas. Jesus está sentado no seu trono de glória e ele não vai descer na terra para ganhar almas. Quem é que tem que evangelizar? Quem é que tem que entregar folheto? Quem é que tem que fazer arrivo? Quem é que tem que anunciar Jesus? Quem tem que fazer isso? Isso. Eu tenho que fazer. Jesus já fez a parte dele, sim ou não? E quem é que tem que pregar o evangelho para salvar os perdidos, os pecadores que precisam de uma luz para chegar aos céus? Quem é que tem que avisar essa gente que Jesus está voltando e o mundo vai cada vez mais piorar, mas quando estiver bem perto de ficar ruim, pior mesmo, Jesus vai elevar a sua igreja? Quem tem que avisar? Quem tem que pregar? Quem tem que anunciar? Quem tem que fazer isso, Jefferson? Quem tem que pregar lá no Presunique? É isso. O Senhor diz: o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido ou o perdido. Eu estava ouvindo um podcast e a pessoa entrevistada mencionou algumas coisas que deu origem a essa mensagem aqui. Infelizmente, existem 4 tipos de perdidos, e é o tema dessa mensagem. 4 tipos de pessoas que vão ouvir o Evangelho, serão evangelizadas, serão ensinadas, serão avisadas, e mesmo assim não quererão se converter, morrerão e irão para o inferno. Porque Jesus é ruim? Quem é ruim? Quem não se converteu. Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17. Apocalipse 6 e 16. Primeiro tipo de pecador que morreu e foi para o inferno. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Segura esse texto. Esse texto do Apocalipse está falando sobre a grande tribulação, o momento em que a igreja já foi arrebatada, os crentes fiéis foram embora para o céu, e o planeta Terra foi entregue por 7 anos na mão de Satanás, na pessoa do anticristo. E as pessoas que não subirem no arrebatamento e ficarem nessa terra que já está ruim e ainda vai piorar, essas pessoas viverão o pior momento da história humana. O Senhor disse que se esses dias não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvariam. Na nossa teologia,
fazendo menção à nação de Israel, os remanescentes. Mas aqueles que não subirem no arrebatamento vão viver esse momento de horror. E essa gente, o texto de Apocalipse é tão terrível que diz que essa gente, de uma forma muito consciente, vai dizer: caiam sobre nós as montanhas, mas a gente tem que ficar escondido daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse é um tipo de gente perdido, possivelmente os desviados, possivelmente quem ouviu a pregação, possivelmente quem foi membro de uma igreja evangélica, possivelmente quem teve a oportunidade, como você essa noite, quem está pela internet, de entender a palavra, ouvir a palavra, discernir a palavra, conhecer a palavra, porém deu algum mole, deu algum vacilo, se desviou, largou a igreja, largou os caminhos do Senhor, ficou no mundo, o arrebatamento veio e a pessoa ficou para trás. E ficando para trás, o nível de consciência de pecado será tão terrível que conscientemente esse desviado que não subiu no arrebatamento vai dizer: chegou o dia da ira de Deus. Meu Deus do céu, ficou ruim. Agora, aquilo tudo que eu aprendi, às vezes até na escola dominical, aquilo tudo que eu aprendi, que agora vão abrir os 7 selos, vão tocar as 7 trombetas, o mundo vai ser entregue ao horror e ao caos, 1/3 da população da terra vai morrer, os rios vão se transformar em sangue, o sol vai se tornar tão violento que as pessoas vão morrer queimadas pelo sol. Todas as profecias terríveis de Apocalipse estão se cumprindo. Meu Deus, por que está? Porque chegou o dia da ira de Deus. A paciência de Deus acabou com a humanidade. Quem era crente ele levou, quem deu bobeira, ou quem era ímpio pecador, ficaram, essa turma toda ficou. E agora o que será? Primeiro tipo de perdido, é o perdido consciente. A gente vê esse tipo de perdido também, quando Jesus fala sobre o inferno em Lucas 16, em que ele fala que o rico e o Lázaro morrem no mesmo dia, o Lázaro é levado pelos anjos para o paraíso. Quem acredita que quando morrer, se morrer antes do arrebatamento, quem aqui acredita que os anjos virão buscar você para levar para o descanso? Mas o rico não era salvo, era perdido, e abriu os olhos no Hades do inferno, e o nível de consciência dele foi tão grande, que quando ele percebe que não tem mais jeito para ele, lá queimando no fogo do inferno, ele diz: pai Abraão, manda alguém lá na terra, manda alguém avisar lá meus irmãos, eu tenho 5 irmãos de sangue, eu não quero que eles venham também para cá, porque eu percebi que para mim não tem mais jeito, mas manda avisar lá em casa: ô Abraão, por favor, manda alguém lá. E Abraão responde para ele: olha, lá já existe a Bíblia, eles têm Moisés e os profetas, é o Antigo Testamento daquela época em que essa parábola está sendo falada pelo Senhor. E aí Abraão diz: eles têm a Bíblia, nem que um dos mortos pudesse ir lá falar com eles, eles não iriam acreditar, porque não é palavra de morto que transforma o coração do pecador. O que transforma o coração do pecador é a palavra de a fé vem pelo ouvir e ouvir pela. Então não é esoterismo, espiritismo, um morto, alguém que incorporou, diz que é a mãe, que é o tio, que é a avó. Isso não muda a vida de ninguém, até porque é engano. O que transforma a vida de um pecador, o que pode fazer o pecador ser salvo é a palavra de Deus, a fé que vem pela palavra de Deus. Mas repito, o nível de consciência do rico no inferno é tão grande, que quando ele percebe: para mim não tem mais jeito, manda alguém lá em casa. E Abraão diz: não tem jeito não, meu filho, esses seus 5 irmãos que estão na terra, eles precisam acreditar na palavra de Deus. Quem tem sabor e acredita na palavra de Deus, diga aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 22. Primeiro tipo de perdido, pessoa que morreu e foi para o inferno, ou que ficou na grande tribulação e as pragas começaram a vir. O primeiro tipo são os conscientes. Sabe que o que está vivendo porque mereceu. Eu estou sofrendo porque eu mereci. Eu plantei e agora estou colhendo. Eu fui para o inferno porque eu tive várias chances de aceitar Jesus e não quis aceitar. Eu tive chance de me converter e pertencer à igreja e não quis ser crente, não quis ir para a igreja, não quis. Eu gostava, eu frequentava, eu ia lá, achava bonito, achava bacana, mas na hora de tomar um compromisso sério eu não quis. Morreu de repente. Inferno garantido. E agora? Consciente.
O arrebatamento aconteceu, o povo sumiu, abrir e fechar de olhos. A pessoa se vê sozinha em casa. Cadê meu irmão? Sumiu. Cadê minha mãe? Sumiu. Cadê meu pai que era crente? Sumiu. Cadê minha vozinha que era crente? Sei lá, alguém que você conhece que era crente? Sumiu. E você sumiu? Não, você não sumiu. Ah, meu amigo, quem não sumiu estará vivendo no horror em que Deus abandona o planeta Terra por 7 anos e entrega a Terra na mão de Satanás. Diga, Deus me livre. Deus nos livre. Muito pecador e muito perdido, consciente. Segundo, isso aqui é triste. Triste, um dos textos mais tristes. Só que Jesus sempre avisa, porque diz o ditado popular, quem avisa, eita, como Jesus é amigo, ele avisa. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, olha que lindo, chamando Jesus de Senhor. Porventura não temos nós profetizado, dom de profecia no seu nome? Deus manda te dizer, Deus manda te dizer, Deus manda te dizer, olha, Deus manda te dizer, olha, Deus manda te dizer. Em teu nome não expelimos demônios, até expulsar demônios, sai em nome de Jesus. E em teu nome não fizemos muitos milagres, curas até. Resposta, versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Sai fora, sai de perto de mim, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, injustiça, pecado, todo tipo de pecado. Então não adianta ser pastor e viver no pecado, pecadinho escondido. Não adianta ser evangelista, presbítero, diácono, operador, cooperadora, membro de uma igreja, envolvido com atividades da igreja ou não, se você não tem honestidade e sinceridade diante de Deus. Se você antes de dormir não bota o joelhinho em oração, oh meu Deus, tudo que Deus quer que você seja honesta, sincero com Deus, só isso. Não existe super-homem, mulher maravilha aqui, quem nunca vai pecar, quem nunca vai errar. Mas o que não pode é achar que Deus é um otário que não está vendo, não está observando. E tem muita gente que frequenta a igreja evangélica e não vai ser salvo, está perdido, continuará perdido. E se morrer assim vai para o inferno, por quê? Porque não tinha sinceridade no coração. Jesus salvou prostitutas, sim ou não? Sim. Publicanos, ladrões, sim ou não? Sim. Todo tipo de gente que não prestava, Jesus salvou. Mas os falsos religiosos, fariseus, escribas, saduceus, Jesus disse: eu não quero nem chegar perto dessa gente. São como sepulcros caiados, pintados de cal. Por fora está branquinho, pintado de cal, mas por dentro está com bicho, está com verme, está fedendo, está podre. Eu não sei para Deus o que é o pior: o pecador ímpio perdido ou o falso religioso. Aliás, eu sei sim, para Jesus o falso religioso ainda é pior do que o pecador. Aliás, é melhor ser quente ou ser frio, porque se for morno, será vomitado. Então o segundo tipo de perdido, pessoa que se perdeu, é aquela pessoa que frequentou a igreja, é aquela pessoa que teve até liderança na igreja, é aquela pessoa que até fazia a obra de Deus. Paz, meus irmãos, a pessoa fazia a obra de Deus e foi para o inferno. Por quê? Porque não tinha relacionamento pessoal com Jesus, apenas gostava da igreja, gostava de caminhar na igreja, era legal estar na igreja, boa comida, boa música, bons irmãos, boa companhia, divertido, igreja é coisa boa, mas quando saía da igreja lá no mundo, uma vida dupla, uma vida de pecado, uma vida de erros, sabe, seja com relação a sexo, seja com relação a temperamento, gente ruim que briga, que xinga, que bate, que paga e não, que compra e não paga, né? Que deve e não paga, gente que tem uma vida toda torta, conscientemente torta. Eu não estou falando do crente que está lutando para se libertar ou melhorar, eu estou falando daquele falso crente que dentro da igreja é uma coisa e lá no mundo é outra. Esse é um dos piores pecadores que ao morrer serão perdidos, porque conheceu a palavra, mas não viveu a palavra. Quem lembra qual é o primeiro tipo de perdido? São aqueles que estarão perdidos, seja na grande tribulação
e aí vai ter que se salvar morrendo, sem negar a Cristo, ou aquele que foi para o inferno. Qual o primeiro tipo de perdido? São os que são conscientes. Segundo tipo de perdidos, falsos crentes. Terceiro tipo de perdidos, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: sai de perto de mim. Rapaz, deve ser um negócio muito triste ouvir isso de Jesus, né? Apartai-vos de mim, malditos. Peraí. Malditos. Quando Jesus veio há 2000 anos atrás, ele veio como um cordeiro para ir à cruz, receber os nossos pecados, sangrar, morrer, ressuscitar, subir aos céus, liberar a nossa salvação por sua graça, enviar o Espírito Santo para morar dentro de nós. E há 2024 anos esse é o trabalho do Senhor. Mas quando Jesus vier a segunda vez na terra, ele virá assim? Bonzinho? Ele não deixará de ser bom, mas ele não virá para sofrer afrontas e vergonhas e vexame. Imaginem que Jesus ficou 6 horas pendurado nu em uma cruz. Tem como envergonhar mais uma pessoa, amarrar uma pessoa pelada no poste, todo mundo passando e olhando. Acabou essa pessoa. Jesus ficou 6 horas pendurado nu em uma cruz sangrando. Ele vai voltar assim? Ele vai voltar assim? Ele veio como cordeiro, mas a segunda vez ele virá como o cordeiro e leão da tribo de Judá. E nessa segunda vinda dele, ele não vem para alisar. Quem teve a chance de se converter, parabéns. Quem perdeu a oportunidade, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Outra informação importante: Deus fez o inferno para mim e para você, sim ou não? Não, o inferno foi criado por Deus para quem? Aí. Agora, quem não se converte a Jesus Cristo, não aceita Jesus como Salvador e não se torna membro de uma igreja, vai para o inferno. Por quê? Porque quis. Porque Deus está dando chances e oportunidades para as pessoas se converterem, se arrependerem dos seus pecados, aceitarem Jesus, levar Jesus a sério, levar a igreja a sério, mas não querem. E aí é chuva que alaga o Rio Grande do Sul, é tiroteio aqui na região, Rio de Janeiro entregue ao crime, uma situação difícil, desalentadora, que só vai piorar, e a pessoa está vendo que a chapa esquentou, o negócio está difícil, e ainda assim não se converte. Não tem a coragem de entregar a vida a Cristo e ser crente em Jesus. E aí morre, se torna um perdido, consciente. E aqui nesse caso egoísta. Olha o que Jesus diz mais. Próximo. Porque olha o que o Senhor, olha o que Jesus está atrelando. Isso aqui é muito importante. Ele chama essa turma de malditos. Diz que essa turma vai para o inferno que foi criado pelo diabo e pelos anjos. Mas o Senhor diz: porque eu tive fome, completa. Não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Próximo. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver. Próximo. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a quem? Quem são os mais pequeninos? Os necessitados. Seu vizinho, seu colega de trabalho, seu colega de escola, as pessoas com quem você convive. Você tinha a verdade do Evangelho e não compartilhou. Você tinha a possibilidade de ajudar as pessoas e não ajudou. Porque quando você ajuda alguém, o Senhor diz: a mim. Quando você não ajuda alguém, o Senhor diz: a mim o deixaste de fazer. Próximo.
Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Nós não vamos para o céu por merecimento. Ninguém aqui merece céu, nenhum de nós. Só que quem é salvo, salva. Quem tem certeza da sua salvação se sente responsável em compartilhar. Por isso Apocalipse 21:8 diz que os tímidos, os covardes, ou seja, quem nega a pregação, quem não fala de Jesus, quem não evangeliza, quem não gosta de gente, quem não gosta de gente não herdará o reino dos céus, porque a base do ensino de Cristo está nos dois principais mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao próximo. Não adianta, e João é claro nas suas epístolas ao dizer que quem diz que ama a Deus que não vê e aborrece o irmão que vê é mentiroso. Porque se você não gosta da pessoa que você está vendo, é mentira você dizer que está gostando de Deus que você não vê. Você reflete o amor de Cristo que existe em você quando você faz bem ao seu próximo, quando você ajuda alguém, seja com uma cesta básica, como o Nilson falou aqui no ofertório, que a mulher veio e supriu ele na necessidade que ele mais teve, seja com uma visita a um hospital, uma cadeia, seja levando uma muda de roupa, ação social, mas também em compartilhar, pregar o Evangelho, pelo amor de Deus. O crente que não gosta de gente, você está no lugar errado, porque a igreja é feita de gente, você tem que estar cheirando a gente, fedendo a gente. Quanto mais gente você tiver, melhor para você, porque o céu será um lugar de gente. Por isso que os desigrejados não vão para lugar nenhum. Eu sou crente, mas na minha casa. Eu sou crente, mas não chega perto de mim. Eu sou crente, mas não me abraça. Eu sou crente, mas eu não gosto. Eu sou crente, minha vida sou eu. Olha, eu e Deus, Deus e eu. Olha, esse negócio de pregar folheto eu não gosto. Esse negócio de incomodar os outros eu não gosto. Está no lugar errado. Jesus deixa claro que quem não compartilhou a sua comida, não compartilhou a sua roupa, não visitou, não fez a obra, não assistiu alguém, não ajudou, não teve misericórdia de uma outra pessoa, pelo amor de Deus, reveja a salvação da sua alma. Se você não tem misericórdia das pessoas que você sabe que estão sofrendo próximas a você, a maior mentira de um crente que acaba caindo na questão de falso crente, ele achar que ele está super bem espiritualmente com Deus e não faz nada para ajudar o próximo. Mentiroso! Jesus diz: sai de perto de mim. Rapaz, você imagina, Jesus sendo glorioso, Deus Todo-Poderoso, ele vem na forma humana, nasce de uma virgem, é criado na maior favela de Israel, que era Nazaré, pobrezinho, aos 30 anos ele começa o evangelho, ele prega, ele visita, ele cuida, ele ajuda, está no meio do canceroso, está próximo do leproso, a mulher toca nele, o sangue estanca, aquela coisa toda, Jesus no meio do povo, misturado. Tem hora que ele vai para o canto dele orar, e tem hora que ele está ali, no meio do povo. Uma das cenas que mais me chamam a atenção no The Chosen, os escolhidos na série, é quando os discípulos estão em volta da fogueira, brigando para ver quem é o melhor, quem é o gostosão, o melhor lá do reino, e vem o Jesus lá da série, morto de cansado, porque passou o dia inteiro curando os enfermos. Ele vem caminhando, cansadão, aí vai para a tenda, aí a mãe dele vem, ajuda, ele tira lá o casaco, aí ele vai deitar, e a vergonha dos discípulos é tão grande de ver ele passar cansado, servindo. Por isso ele disse: o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. Tem muita gente que acha que chegará aos céus, que reveja bem a sua salvação, porque se você não se incomoda, desculpe a palavra, com a desgraça da vida do outro, essa sua salvação é mentirosa. Primeiro tipo de perdido, os conscientes. Estou no inferno porque eu não prestava mesmo, e vai continuar por toda a eternidade. Toda a tribulação porque eu podia ser crente, abandonei a fé. Pronto, abraça o capeta. Já está no inferno, abraça o capeta, diz o ditado, né? Os conscientes. Aos falsos crentes, até líderes, até pastores. Aos egoístas, que não se importam com o próximo.
eu quero bênção, eu quero vitória, eu quero sucesso, eu quero dinheiro, eu quero, e eu quero mais, e não está bom, eu quero mais, e eu quero, e até onde vai esse egoísmo todo, pelo amor de Deus? Conscientes, falsos crentes, egoístas e, por último, a pior classe de perdidos. Apocalipse 16 e 9. Apocalipse capítulo 16, versículo 9. Novamente, o quadro aí em Apocalipse é a grande tribulação. Quem subiu no arrebatamento está de boa no céu com Cristo. Quem ficou para trás, começa essa tragédia toda aí, toda essa loucura. O mundo já está louco, sim ou não? Está fora de controle já, sim ou não? Sim. Mas o que Apocalipse diz é que só vai. Mas Jesus vai deixar a gente nessa panela pegando fogo? Ele vai levar a gente ou não vai? Vai ou não vai, meu Deus? Quem tem esperança que Ele vem nos buscar? Glória a Deus! Mas o pior tipo dos 4 tipos de perdidos, de pessoas que se perderam mesmo, é esse aqui. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. O sol ficou tão fora de controle, já está ficando, né? A temperatura global já está esquisita. Mas vai ficar de um jeito tão terrível na tribulação, na grande tribulação, que as pessoas vão ser queimadas ao ponto de morrer. E aí o texto diz que as pessoas se queimavam com intenso calor e faziam o quê? Leiam vocês: blasfemavam o nome de Deus. De novo, blasfemavam o nome de Deus. De novo, blasfemavam o nome de Deus. Ou seja, é o pior tipo de pecador. Além de ser consciente que está ali porque não presta mesmo e mereceu, nem no momento de pior dor, irmã Ângela, um cabra ruim desse é capaz de se arrepender e dar glória a Deus. Ainda blasfema de Deus, xinga Deus, pragueja Deus. Irmãos, o que aconteceu em Copacabana com o show da Madonna foi o quê? Blasfêmia. Blasfêmia. Vai aumentar o número de blasfemadores na terra? Daqui para o anticristo aparecer, vai aumentar ou vai diminuir? Daqui para o anticristo aparecer, vai aumentar ou diminuir gente blasfema? Está arriscado até no seu trabalho, está arriscado até com o patrão. Você vai fazer um serviço na casa de alguém e você vai ouvir, principalmente a pessoa for bem rica, essa pessoa abrir a boca e blasfemar. Vocês acham que a tragédia no Rio Grande do Sul, que é uma mistura de algo que já estava anunciado, expliquei, vou explicar de novo, já estava anunciado aquilo ali, teve enchente 2016, 2017, 2021, 2023 e agora esbagaçou de vez, mas já havia tendo enchente há vários anos. Então já era para as autoridades terem cuidado daquilo, rasgar aquela terra, fazer uns canais para quando a água descer do paredão da Serra Gaúcha, poder escoar logo, ao invés de cair no Guaíba, o Guaíba inchar, desce para a Lagoa dos Patos, encher e tal. Já podiam ter feito obra de engenharia ali, ó, há tempo para resolver. Então é descaso dos governos federal, estadual, municipal, é um problema anunciado e não cuidaram, não fizeram nada. Mas vocês não acham que tem um monte de gente na internet botando a culpa daquilo em quem? Pergunta que eu mais ouvi em podcasts para os pastores que iam dar entrevista: onde está Deus quando acontece uma tragédia daquela no sul? Cadê Deus? Ô irmão, Deus está no mesmo lugar, no mesmo trono, com a mesma bondade, com a mesma misericórdia. Jesus já sangrou, já morreu, já ressuscitou. Agora essa miséria dessa gente não quer se converter, não quer entregar a vida a Cristo, não quer ser crente numa igreja, depois vem o que é ruim, fica murmurando, reclamando ou blasfemando. E não é Deus que é ruim, ruim é o povo. O que Deus deixou acontecer? Deus deixou acontecer não. Descaso dos governos, Deus entregou um planeta perfeito, o povo está desmatando, está mudando a rota dos ventos, está aumentando a temperatura e as chuvas só aumentam. O que Deus tem a ver com isso? Deus te deu um planeta perfeito para Adão e Eva morarem e eles destruíram tudo. O homem destrói tudo. E a culpa é de Deus? Então os blasfemadores são os piores do que os murmuradores e reclamadores, porque é um nível de sem vergonhice espiritual tão grande que a pessoa, o contrário de adorar, é blasfemar. Versículo 11:
E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram de suas. Fizeram, o castigo veio, e além de tudo ainda ficou murmurando, pior, blasfemando, sem arrependimento nenhum. Eu fico muito preocupado, começa a terminar, quando você está evangelizando alguém, e a pessoa diz assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Isso aqui. Como não se arrepende? Você é perfeito? Você não erra? Você não comete pecado? Você não faz nada de errado? Não, a minha vida é assim, é um livro aberto, e eu não me arrependo de nada que eu faço. Esse é o tipo de pecador, do perdido, consciente e blasfemador. Jesus disse, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele não veio para jogar gente no inferno, ele veio para levar a gente para o amor de Jesus, a bondade de Jesus é nos conduzir para o. Mas quem não quiser entregar o coração a Jesus e pertencer à sua igreja, vai para onde? Porque Jesus é ruim? Quem é ruim? Quem é ruim? Quem é ruim? Quem não se converteu. Feche os seus olhos, por favor, curve a sua cabeça. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. De olhos fechados, escuros. Só existem dois tipos de pessoas hoje no planeta Terra. Quando Deus olha do seu trono para a Terra, Ele só vê dois tipos de pessoas: os salvos e os perdidos. Olhos fechados, curva a sua cabeça, em reverência. Deus olha para a terra e só vê dois tipos de pessoas: quem está salvo, quem está perdido. Enquanto seu coração está batendo, você está respirando, você está salvo, você tem a possibilidade de se salvar. Mas se você não está salvo agora e morrer assim, já era. Após a morte, segue-se o juízo. Enquanto a vida, a esperança. E quando o coração está batendo aí, você tem a chance de se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Mas se você morrer nos seus pecados, você irá para o inferno. Por isso existem 4 tipos de perdidos no inferno ou na grande tribulação: os conscientes, os falsos crentes, os egoístas que diziam ser salvos, mas só pensavam em si, e os blasfemadores, que ao invés de adorarem a Deus mesmo no momento de crise, blasfemam contra o Senhor. Quem é você aqui essa noite? Salvo ou perdido ou perdido? Eu vou dar 30 segundos ao som da guitarra para você pensar bem na situação que você se encontra aqui essa noite. Você não é apenas um frequentador de igreja, você precisa ter certeza da salvação da sua alma.